Hoje nós vamos dar continuidade à exposição de 1 João, da primeira carta do apóstolo João, e vamos considerar os versos 2, o capítulo 2, versos 7 a 8. É a nona mensagem nessa carta, e eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, então, em 1 João, capítulo 2, e deixa fixo essa passagem, a gente vai andar por outras, mas essa é a passagem central. Capítulo 2, versículos 7 a 8. Quando nós estudamos a história da igreja, uma das coisas mais impressionantes é observar o agir de Deus no assombroso crescimento do cristianismo nos primeiros séculos da igreja. Vemos no livro de Atos que o evangelho cristão, em apenas 30 anos, escute bem, em apenas 30 anos, espalhou-se de Jerusalém para a Judéia, Samaria, Palestina, todo o Oriente Próximo, Grécia, na costa leste do Mar Mediterrâneo, até chegar em Roma, no início dos anos 60 depois de Cristo. Cristo morreu mais ou menos pelo ano 30, então em 30 anos, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o cristianismo, teve essa expansão assombrosa. Cerca de 100 anos depois, por volta de 150 depois de Cristo, temos relatos de que o cristianismo estava espalhado por todo o Império Romano, na Índia, ao que tudo indica até a Etiópia. Tertuliano de Cartago, um grande defensor da fé cristã no primeiro século, chegou a escrever para o imperador dizendo o seguinte: preenchemos tudo o que lhe pertence, as cidades, as fortalezas, os próprios campos, o palácio, o senado, o fórum. Deixamos vazios apenas os templos pagãos. Vários fatores contribuíram para este grande avanço, pois nosso Senhor Jesus Cristo chegou no exato tempo, nasceu, se fez carne, no exato tempo preparado por Deus para o seu ministério, bem como, e consequentemente, para o nascimento da igreja, o que Paulo vai chamar lá em Gálatas de a plenitude do tempo. Gálatas capítulo 4, verso 4. E alguns fatores mostram isso, mostram essa afirmação. O primeiro fator é a língua grega. A mensagem de morte e ressurreição de Jesus Cristo chegou em um momento da história que não existiam barreiras de linguagem, pois em todo o mundo conhecido se falava grego. Então, por exemplo, um missionário hoje que vai para a Índia, ele precisa aprender o idioma para pregar o evangelho. Naquele contexto que a igreja surgiu, não era necessário, porque em todo o mundo conhecido se falava grego, devido às conquistas de Alexandre o Grande, que queria que tornasse o mundo inteiro, queria tornar o mundo inteiro uma grande Grécia. E ele teve certo êxito por um tempo, porque em boa parte, em grande parte do mundo, se falava grego. Outra característica desse cenário preparado por Deus para esse assombroso crescimento da igreja foi a dispersão dos judeus. Os judeus haviam sido espalhados por todo o Império Romano, o que facilitou muito a vida do apóstolo Paulo. Porque quando ele chegava em uma cidade, se você ler o livro de Atos, isso fica bem claro. Quando ele chegava em uma cidade, ele procurava uma sinagoga, e ali naquela sinagoga ele começava a pregar o evangelho primeiro aos judeus e depois aos gentios. Esse era o proceder comum do apóstolo Paulo, e isso era possível porque os judeus se espalharam por várias regiões e criaram sinagogas ali, estabeleciam ali seus locais de culto, e Paulo ia primeiramente nesses lugares. Por quê? Porque a mentalidade judaica tem muito a ver, em muitas coisas, é um ponto de contato com o cristianismo. Não é à toa que nós, cristãos, adotamos até hoje o Antigo Testamento. Então era mais fácil, por assim dizer, para o apóstolo Paulo anunciar o Evangelho de Cristo. Uma outra característica desse cenário favorável é o que nós chamamos de Pax Romana. Naquela época, o domínio do Império Romano era tanto que eles colocaram ordem e trouxeram segurança para as viagens.
Tanto viagens marítimas como viagens por terra eram protegidas pelo Império Romano. Então você podia viajar de uma cidade para outra, por isso que Paulo tinha muita facilidade em percorrer, em realizar grandes viagens, sem ser atacado por sequestradores, assassinos e etc. Porque a paz era garantida pelo poderoso Império Romano. Além de que o Império Romano construiu muitas estradas, que facilitou também esta movimentação. Então note como Deus preparou aquele momento exato que Jesus Cristo viria e que a igreja iniciaria ali em Pentecostes e depois se espalharia rapidamente pelo mundo. Porém, além desse cenário facilitador, cabe uma outra pergunta. Por que tantas pessoas se tornaram cristãs tão rapidamente? Sabemos que a salvação é um ato soberano da graça divina. Porém, na perspectiva humana, nós podemos analisar aquela estranha nova fé cristã que apareceu do nada e de repente conquistou o mundo inteiro. Uma das principais entre as inúmeras razões pela qual tantos se voltaram ao cristianismo foi justamente o amor cristão, o amor que se revela no agir em favor do próximo. O amor, ou amor cuidado cristão, teve grande apelo junto à população naquele contexto. Os cristãos se tornaram conhecidos e admirados pela bondade, hospitalidade, generosidade com os necessitados. Por exemplo, eles doavam aos pobres, eles cuidavam dos enfermos, eles adotavam os órfãos. Isso, para nós, é algo que nós temos alguma familiaridade em maior ou menor proporção. Porém, naquele contexto, isso era inédito. Ninguém fazia isso. Se uma família tivesse, por exemplo, a mulher estivesse grávida, e ela quisesse, porventura, um filho homem para ajudar no exército, ou para ajudar na lida do campo, e se porventura nascesse uma menina, por exemplo, não era incomum que essas famílias despejassem na calçada, em qualquer lugar, este bebê, porque não era o bebê que eles estavam esperando, então joga lá mesmo, eu quero um menino. Nasceu menina. Muitos ali entendiam que eram, na religiosidade pagã, entendiam que era até um desfavor dos deuses se você tivesse uma menina. E aí, sabe o que os cristãos faziam? Iam lá e pegavam esse bebê e cuidavam. Então, isso era o mais contrassenso do contexto mundial possível. E isso chamou a atenção do mundo inteiro rapidamente. No entanto, eu gostaria de lançar uma pergunta e tentar responder nesta noite. Será que esse tipo de amor nasceu com o cristianismo? A resposta desta pergunta, a resposta introdutória, é sim e não, como vamos ver na sequência do texto. Então vamos, enfim, ler a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versículos 7 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela traga ao nosso coração a transformação necessária, Pai, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diante dos falsos mestres que cercavam as igrejas da Ásia, João escreveu uma carta ensinando a igreja a diferenciar quem de fato tinha comunhão com a igreja e quem não tinha comunhão. Eram muitos falsos cristãos, então João vai orientar a igreja, as suas ovelhas, a enxergar quem de fato é da igreja e quem não é da igreja.
Quando consideramos versos 1, o capítulo 1, versos 5 a 7 dessa carta, João apresenta então o paradigma do teste, um modelo maior do teste. Ele diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Logo, aqueles que são aprovados pelo teste, que de fato têm comunhão com a igreja, são aqueles que se encaixam nesse padrão. É o que ele vai dizer no verso 7, do capítulo 1 ainda. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, ou seja, fazemos parte da igreja. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando consideramos o capítulo 1, verso de 8 a 10, até o capítulo 2, versos 1 a 2, João ensina que a natureza pecaminosa de todo ser humano, e inclusive dos cristãos. Só que destacando, especialmente no verso 1 e 2 do capítulo 2, que esta natureza pecaminosa não é uma justificativa para uma vida moral frouxa, ou seja, para praticar a imoralidade, andar em pecaminosidade. Em casos de pecados acidentais, e esse é o único pecado que cabe na vida de um cristão, é quando ele cai em pecado, se arrepende, se levanta e luta contra o pecado novamente. Esse é o único. O cristão, ele não pode de maneira nenhuma estar conformado, abraçado, confortável com o pecado. Então, em casos de pecados acidentais, João encorajou, dizendo que temos um poderoso advogado junto a Deus Pai, Jesus Cristo, o justo. Na última mensagem, quando vimos os versos 3 a 6 já do capítulo 2, João estabeleceu que somente aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor e imitam o testemunho de Jesus é que de fato conhece a Deus. Ele vai dizer: se você diz que conhece a Deus, mas não segue os mandamentos dele, você é mentiroso e a verdade não está com você. Eu estou parafraseando, mas é isso que o apóstolo João diz. Então, obedecer e imitar o testemunho de Cristo faz parte daqueles que fazem parte da igreja. Hoje, vamos ver como obedecer e principalmente imitar Jesus Cristo envolve a prática bíblica do amor. Então, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto eu chamei assim: um mandamento antigo. Amados, está lá no verso 7, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. Note que aqui, a partir desse verso, João faz uma transição suave de ideias. Quando ele vai de um teste, ele ainda está testando, ele ainda está ensinando a igreja a averiguar quem verdadeiramente tem comunhão com a igreja. Mas note que há uma mudança. Ele tratou sobre o conhecimento nos versos anteriores, obediência aos mandamentos, e agora ele passa a tratar sobre o amor. Apesar de não declarar explicitamente nos versos 7 e 8 que este mandamento que ele cita aí, aqui se trata esse mandamento que ele cita aí, é claro que ele está falando do comando de amar uns aos outros, conforme nós vamos ver depois nos versos 9 a 10. Então aqui no texto que nós acabamos de ler, ele não diz aqui é um mandamento. Ele diz que era um mandamento antigo e depois ele diz que é um mandamento novo. Mas ele não especifica que mandamento é este. Mas nós sabemos que ele está falando de amar uns aos outros, amar o próximo, por causa depois dos versos 9 e 10. Aqui cabe um parêntese muito importante. É esclarecer, ainda que bem resumidamente, o conceito do amor bíblico. Veja bem, o amor bíblico é uma regra suprema de ação para os cristãos que querem imitar a Deus e Jesus. Este é o amor bíblico. Ao contrário do que podemos imaginar, não é um sentimento, mas implica em agir mesmo e quando o sentimento não existir. Vou repetir. O amor a que a Bíblia se refere, o amor bíblico, ele não é um sentimento. Ele é uma ação. Ele existe mesmo contrário ao sentimento. Assim, amar o próximo não se refere principalmente a ter sentimentos
positivos sobre o próximo, mas antes agir em favor do próximo, independente de qual seja o sentimento, orando para que, com o tempo, surjam bons sentimentos. Por exemplo, quem é casado sabe que nem sempre nós estamos com o sentimento de fazer algo que o nosso marido ou a nossa esposa quer que nós façamos. Mas como é o dever do amor bíblico, nós temos que servir uns aos outros, nós fazemos independente, devemos fazer independente do sentimento. Esse é um ensino claro das Escrituras. Um texto muito conhecido, talvez um dos textos, se não o mais conhecido da Escritura, é João 3,16. E diz lá João 3,16, porque Deus amou o mundo, e aí como é que expressou esse amor? Agindo, que deu seu Filho. Então, é claro que, biblicamente, amar é agir em favor do próximo, não é um sentimento. Estabelecido o amor bíblico, João diz que este mandamento não é um mandamento novo, no verso 7, mas um mandamento antigo. Isso porque já temos, desde o Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto do Sinai, essa instrução para os israelitas quanto ao próximo, como a si mesmo, entre eles. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Diz assim o texto, não procurem, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Note a imitação aqui. Quando eu digo imitação, é a palavra que eu estou usando para expressar que Deus nos comanda para que nós demos testemunha dele, da pessoa de Cristo. Então é isso aqui, olha o que ele diz, ame o próximo, como a si mesmo, aí em Levítico. Por quê? Porque eu sou o Senhor, porque Ele é o paradigma, porque Ele é o modelo a ser seguido. Mas os leitores, a grande massa dos leitores destinatários a quem João escreveu, não vieram do judaísmo. Então, eles não poderiam dizer, mas mesmo assim eles não poderiam dizer que amar o próximo era um mandamento novo. Pois quando eles foram alcançados pela pregação do Evangelho de Cristo, experimentaram esse amor. Alguém se dedicou em amor a pregar o Evangelho a eles, para que então eles fossem resgatados dos seus pecados. Então, por isso que João diz, olha, desde o princípio vocês já têm a mensagem que ouviram. Ninguém se converte ao cristianismo sem entender o amor de Cristo pelo pecador. É isso que João está dizendo. Não é um mandamento novo, é um mandamento antigo, já existia desde antes. E vocês, quando foram resgatados, quando integraram, fizeram parte da igreja, vocês receberam esse amor. Vocês sabem do que é isso. Cristo morreu na cruz, uma ação em favor daqueles que creem. Amor gerou ação. Ou seja, os leitores conheciam o mandamento desde quando haviam ouvido a pregação e o ensino da palavra, que ali naquele contexto era especialmente o Antigo Testamento. Aqui tem lições inúmeras para mim e para você. Uma grande tolice que muitos dizem é que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus amoroso do Novo Testamento. Isso é muito comum aí no mundo afora. Eu espero que aqui ninguém pense isso, que é o mesmo Deus. Mas aí fora é muito comum você ouvir essa tolice, que o Deus do Antigo Testamento é muito diferente do Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento. Isso acontece porque esses homens incrédulos não têm a visão correta do que é o amor. Tem uma visão deturpada, humanista do que é o amor. Eu vou citar apenas dois erros, duas visões erradas quanto a essa realidade. Um erro comum. O amor, isso é um erro. A frase a seguir que eu vou dizer é um erro. O amor consiste em nunca desaprovar a conduta dos demais. Vou repetir. Espero que você não tenha concordado com a frase, porque é um erro. O amor
consiste em nunca desaprovar a conduta dos demais. Aqui é uma ilusão muito comum. Milhares de pessoas se orgulham de nunca condenar os outros, ao dizer que eles estão errados. Essas pessoas pervertem o preceito do nosso Senhor, não julgueis, numa desculpa para não ter opinião desfavorável a ninguém. Eles dizem, o próximo pode ser um bêbado, um mentiroso, um homem violento, um imoral, mas você deve crer no fundo que ele tem um bom coração. Lançar véu sobre o pecado e recusar chamar as coisas pelos seus devidos nomes e chamar de corações bons, quando as vidas são claramente más, é fechar o olho contra a impiedade e imoralidade. Não é o amor da Escritura, não é conhecer a Deus. Um segundo erro comum, e é o último que eu vou citar, é: o amor consiste em nunca desaprovar as opiniões religiosas dos outros. É outro erro comum. Aqui há outra ilusão. Muitos se orgulham de nunca se pronunciar contra os outros, não importa quais visões eles possam sustentar. Seu próximo pode ser um mórmon, um católico romano, um adventista, um espírita, um pai de santo, mas o amor diz que você não pode pensar que isso é errado. Eles dizem, todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz, Jesus é o caminho. Nesta avaliação, se nós considerarmos esses dois erros que eu citei aqui, não há utilidade em missões. Seria melhor fechar as Bíblias, trancar as igrejas, pois todo mundo está certo, ninguém está errado, todo mundo vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Na verdade, nem tem por que existir inferno e a Bíblia está mentindo. Meu querido e minha querida, não é a minha nem a sua mentalidade contemporânea que define o que é amor. Mas é Deus que diz que é amor, porque todo amor verdadeiro procede de Deus. Você está em 1 João capítulo 2, avança para 1 João capítulo 4, versículo 7. Primeira João capítulo 4, versículo 7. Olha de onde vem o amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama, e somente essa é a intenção aqui do texto, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Assim, biblicamente, a expressão do amor de Deus por nós não é dar o que você gosta ou o que você quer, mas Deus dá a cada um, especialmente aos seus filhos, a exata medida do que ele precisa, inclusive sofrimento, para que ele possa crescer, amadurecer, cada vez moldado à imagem de Cristo, cada vez mais moldado à imagem de Cristo. É por isso que Paulo pode dizer que todas as coisas cooperam para o bem, porque é Deus agindo em amor para nos levar a amadurecer mais e mais segundo Cristo. Quanto a nós, a nossa expressão do amor bíblico envolve obediência. Você sabia que você não pode dizer que ama a Deus se você não obedece a Deus? É contraditório, é uma contradição em termos isso. É claro que ninguém é perfeito, mas que se a sua vida não é uma luta de busca por obediência a Deus, você não pode dizer confiantemente que você ama a Deus. Onde está isso? Ainda em 1 João, vai para o capítulo 5, verso 3. Aqui o João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai definir conceitual em que consiste o amor que ele está tratando. Ele diz, porque nisto consiste o amor a Deus. Lembre, a nossa expressão de amor, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Logo, não diga que ama a Deus se sua luta não é obedecer aos mandamentos e princípios da Bíblia Sagrada. Você pode até ter um sentimento verdadeiro
Isso é uma coisa que é muito incentivada em muitas igrejas. Apenas o sentimento, não precisa de doutrina, você não precisa ler a palavra, você precisa querer, chorar, se derramar, se jogar no chão, porque você precisa sentir o amor por Deus. Mas olha o que a palavra diz que é. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Amar, ter sentimentos positivos pelo Senhor, de todo o coração, ser apaixonado por Deus. Não há nenhum pecado nisso. Isso é um acréscimo, é um bônus. Mas o amor consiste em obedecer os mandamentos. Não sou eu que digo, é João quem diz. É o Espírito Santo de Deus quem diz. Você pode ter até um sentimento verdadeiro por Deus, mas você não o ama biblicamente, se não luta para obedecer os seus mandamentos. O segundo ponto que eu chamei de um mandamento novo. O primeiro, um mandamento antigo. O segundo, um mandamento novo. Está lá no verso 8. Vamos ler novamente. 1 João capítulo 2, verso 8. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aqui João parece se contradizer, porque primeiro ele diz que o mandamento é antigo, não é novo, e aqui ele diz que tem um mandamento novo. Porém, não há nenhuma contradição aqui. Em Levítico 19, 18, que nós lemos anteriormente, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o conceito de próximo ali naquele contexto de Levítico incluía o israelita e o estrangeiro que vivia na terra prometida, com o povo de Deus. Então, parafraseando ali, nesse mandamento antigo, eu poderia ler esse texto de Levítico dizendo assim: amarás o estrangeiro que vive na terra de Israel, como a ti mesmo, disse Deus. Porém, Jesus, e nós sabemos disso, ampliou o significado deste mandamento largamente. Quando ele contou a parábola do bom samaritano, por exemplo, você pode ler depois, em Lucas 10, 25 a 37. Ou quando ele disse aos ouvintes que o mandamento de amar o próximo também é válido para os inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 44, você pode ler depois. Note que há uma diferença entre o mandamento antigo e o mandamento novo do amar o próximo. Na verdade, o Novo Testamento aqui, João, ele está ampliando o conceito. O amor ensinado por Jesus também foi praticado por Jesus. E agora, ele comanda aqueles que experimentam esse amor de Cristo que também sejam capazes de manifestar o mesmo amor. Por isso que João diz, o qual é verdadeiro nele e em vocês. O apóstolo destaca que a prática e o mandamento de amar é uma obediência, mas não somente, é também uma imitação, é buscar repetir, refletir o testemunho de Jesus Cristo, como João já tinha destacado no verso 6. Volta um pouquinho, capítulo 2, verso 6 de 1 João. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Note como volta e meia João vai dizendo que aquele que quer fazer parte da igreja deve ser testado na medida que ele se aproxima e busca parecer mais como Jesus, andar como ele andou, o que é verdadeiro nele é verdadeiro em vocês. Um belo detalhe aqui que nós podemos destacar deste verso é que parece que os irmãos daquela daquelas igrejas a quem João se dirige, eles estavam replicando com algum sucesso o amor de Jesus. Porque ele diz, é verdadeiro nele e é verdadeiro em vocês. Vocês conhecem, em outras palavras, ele está dizendo, vocês conhecem o amor. É antigo, Jesus aumentou. E vocês sabem muito bem disso, porque vocês estão experimentando isso. Isso é verdadeiro em vocês. Aqui é um elogio à conduta dos que estavam sendo caracterizados ali naquela igreja, reconhecidos por amar uns aos outros. E a razão pela qual isso é possível é o que diz na final do verso 8. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz.
ali a gente não pode esquecer nunca o contexto. Haviam uma forte ênfase de falsos mestres quanto ao conhecimento. Eles diziam que a única forma de ter comunhão verdadeira com Deus é se vocês tivessem um conhecimento elevado que só eles possuíam. Bem estratégico, né? Não. Quer ter comunhão com Deus, eu tenho o conhecimento certo. Mas eu só vou contar por meus discípulos. Os outros não sabem. Essa era a mentalidade dos gnósticos. E aí João vem e diz assim, não. Quer saber quem tem comunhão? Não é o conhecimento que vai dizer. É a obediência, o que ele chama de conhecimento de Deus, e amar ao próximo. Aí você vai saber quem tem comunhão. Tem várias aplicações para mim e para você. Primeiro, é que buscar obedecer a Deus, andar em santidade, não é apenas moralidade. É moralidade também. Temos que seguir leis morais, princípios morais bíblicos. Mas não é apenas isso. Mas também sobre como nós fazemos isso. O amor cristão, ele é outrocêntrico, ou seja, o outro é o centro. E o maior exemplo foi Jesus. João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 12 e 13 diz: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. Olha como o amor, mais uma vez, é expresso em ação. É isso que João está querendo ensinar. Por isso que ele faz uma relação. A gente viu aqui domingo passado, batemos em obediência, existe uma moralidade bíblica que nós devemos seguir e zelar por ela. Mas agora João está dizendo, como ele disse introdutoriamente na mensagem passada, ele está dizendo que esse zelo pela Escritura, ele não anda só. Ele deve andar também num zelo comportamental em amor, à semelhança de Cristo, que era a própria palavra, a própria verdade, a moral perfeita em si, e ainda assim era amoroso. O problema é quando nós queremos dividir isso. Quando nós somos daqueles que apenas defendem a lei e a moral, mas não somos amorosos, nos tornamos legalistas e fariseus. Quando nós somos aqueles que apenas defendem o amor irrestrito, sem seguir a lei e obedecer aos mandamentos do Senhor, somos tolos, ignorantes, que achamos que devemos amar todas as coisas. O que João está ensinando é que existe um caminho do cristão. Você vai reconhecer quem é da igreja, aqueles que lutam para levar paralelamente esses dois conceitos. Você obedece os mandamentos, zela pela palavra, mas você é um amoroso cristão. E isso sem qualquer contradição, uma coisa com a outra. Não pense, meu querido e minha querida, que o mandamento de amor cristão é apenas para que você ame os outros cristãos. Não pense isso. Alguns pensaram dessa forma e foram duramente repreendidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá, abra o Evangelho de Mateus, capítulo 5, acho que eu até citei em cima esse texto, capítulo 5, versos 43 a 48. Agora eu vou ler o texto. Aqui questionaram Jesus sobre se eles deveriam amar só os seus, do seu povo. Se nós devemos, trazendo para o nosso contexto, nós temos que amar somente os cristãos, somente aqueles que fazem parte da nossa igreja, da PIB do Pará? Olha o que Jesus responde. Vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse é o pensamento de quem quer amar só o da igreja. Mas eu lhes digo, e aqui é a autoridade do Pai, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Olha, meu querido e minha querida, se você não prestou atenção em nada, olha a seriedade desse verso 45 aqui. Olha a razão, aqui, como consequência de... Desculpa, vou refazer aqui a frase. Aqui há um comando de que, para que nós sejamos filhos do Pai que está nos céus, nós devemos amar os nossos inimigos. A causa e consequência aqui. Se eu não consigo amar os inimigos, e repito, amar não é você ter um sentimento,
é agir em favor do inimigo, é agir em favor do próximo. Isso é amar. Se eu não consigo agir em favor do próximo, expressar amor bíblico pelo próximo, então eu não sou filho do Pai que está nos céus. É o que o texto está dizendo. Ele diz assim, mas eu lhes digo, ame o seu próximo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Aí continua o texto. Porque, olha lá, olha a imitação, olha o testemunho, olha o exemplo máximo. Porque Ele, Deus, vai já o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Em outras palavras, porque Ele, Deus, age em amor para os maus e para os bons, dando chuva, o sol nasce para os ímpios e para os crentes. Deus, de alguma forma, tem um amor, não é um amor salvífico, o amor que salva, mas Ele tem um amor para com todos. É por isso que Ele diz, se vocês amarem, continua no verso 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, olha o modelo de amor. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Sem amor pelos inimigos, sem amor pelos perdidos, sem amor por aqueles que não conhecem a palavra, e vou repetir de novo para que ninguém saia daqui dizendo que eu não disse. Amor não é sentimento, é você agir para ajudar naquilo que tiver ao seu alcance. Sem amor pelos inimigos, não existe, por exemplo, evangelização. Não faz sentido. Porque todos sem exceção, inclusive nós, antes de sermos convertidos a Cristo, todos éramos inimigos de Deus. E todos aqueles que não se converteram ao cristianismo ainda, são inimigos de Deus. Então, a razão pela qual nós devemos sair aqui, nossa, é uma igreja missionária, que investe em evangelização, é o maior investimento, inclusive, da igreja, anualmente, ano após ano, em missões. Todos, nós fazemos isso para amar os inimigos, para buscar aqueles que estão perdidos, para levar a agir, pregando, ensinando, levando o amor de Cristo de forma que aqueles a quem aprover o Senhor sejam salvos. Você quer uma oportunidade de amar? Você quer uma oportunidade de servir? Eu vou dar 2 exemplos apenas aqui, mas a igreja aqui tem vários exemplos. O Pão da Vida é um exemplo claro dessa realidade. O projeto Pão da Vida. É uma ação da igreja em que um grupo de irmãos nossos aqui da igreja, liderado pelo MEM, vão aí na rua pregar o evangelho para aqueles que odeiam a Cristo. Levam alimento, aqui na nossa igreja é diferente, a gente não dá só alimento e pronto, enche a barriga e acabou-se. Não. Primeiro é pregado o evangelho, o verdadeiro sinal de amor. É ensinado a palavra de Deus. E aí é pregado o evangelho. Aqueles que querem são orientados, podem ir para a casa do Pão da Vida, passar ali, tentar se recuperar das dificuldades, etc. Mas aqui é só apenas um exemplo. E depois disso, secundariamente, a gente dá alimento, dá água no dia da ação, dá bebida, etc., no dia da ação. Mas a intenção principal é agir em amor em favor desses. Você é um cristão? Então você deve, eu também, nós devemos agir em favor do próximo. E não só do próximo, meu irmão que está no banco ao lado, ou meus familiares que estão em casa, mas também daqueles que são inimigos de Deus, aqueles que estão perdidos. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva. O amor, o servir, o ajudar, revelou um caráter tão diferente do contexto que as pessoas foram atraídas para a igreja. A igreja cresceu, por isso que chegou até nós. É claro que debaixo disso há o poder do Espírito Santo de Deus, da condução soberana do nosso Deus, mas Ele usou esses instrumentos. E Ele usa até hoje esses instrumentos. Nós devemos ser instrumentos na mão desse Deus. Um outro exemplo que eu quero citar
algo que passou, nós tivemos esse ano, há poucas semanas, semana passada, se eu não estiver enganado, nós tivemos o Retapib. O que é a Retapib? Retiro de Adolescentes da Primeira Igreja Batista do Pará. Ali, alguns jovens, alguns casais, alguns irmãos e irmãs aqui dessa igreja dedicaram um final de semana em servindo e trabalhando. Era um sítio menor que nós fizemos esse ano, então não podíamos levar muitas pessoas para trabalhar. Então, cada pessoa trabalhou ali, serviu intensamente, de sexta a domingo, sem parar, sem cessar. Quem participou aqui sabe do que eu estou falando. Foi um trabalho intenso, constante. O camarada ali limpava e ele mexia no som, e ele ajudava na cozinha, e fazia isso. Cada um tinha pelo menos 3 funções. Isso é o quê? É a expressão do servir o amor, para levar carinho, atenção, ensino da ortodoxia, da palavra. Amor e obediência andam lado a lado. Concluindo, assim foi a expressão deste antigo e novo mandamento no cristianismo que tornou a igreja primitiva tão distante da dura realidade, que fez com que ela se propagasse assustadoramente por todo o mundo, como uma verdadeira pandemia de cuidado com o próximo. Assim, o avanço da igreja, de alguns poucos discípulos de Jesus em Jerusalém, até os confins da terra, em aproximadamente 150 anos, foi claramente sustentado, fundamentado pelo fiel cumprimento do mandamento de amar ao próximo por nossos irmãos primitivos. Claro que isso só foi possível porque, como em Atos dos Apóstolos narra, estes eram cheios do Espírito Santo. E aqueles que são cheios do Espírito Santo não tem como não expressar o amor, porque é fruto do Espírito Santo, faz parte do fruto do Espírito Santo é o amor, como Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5. Que a nossa igreja nunca esqueça esta característica, este modo amoroso, biblicamente falando, de viver, do qual somos heranças, para que gerações futuras possam dizer: a PIB do Pará claramente refletia o amor bíblico. Em nome de Jesus, amém.